Oi, gente, vamos dar continuidade ao grau do adjetivo? Bom, na aula anterior a gente viu um pouco sobre o grau comparativo e o grau superlativo. Hoje a gente vai ver mais especificamente o grau superlativo absoluto, tá? Então, esse grau absoluto, superlativo absoluto, ele se divide em dois, o absoluto analítico e o absoluto sintético. Então, o grau superlativo absoluto caracteriza um ou mais seres, atribuindo qualidades em um grau muito elevado. Eu quero dizer que uma coisa é além do que normal, então eu coloco ele num grau absoluto, analítico ou sintético. Então, vamos ver agora as duas formas detalhadamente, tá bom? Então, o grau superlativo absoluto analítico é formado a partir do acréscimo de palavras como a palavra super. Então, eu utilizo essas palavras super, muito, extremamente, extraordinariamente antes do adjetivo. Então, vamos ver alguns exemplos. Para mim não falar que a sobremesa é doce, simplesmente doce, foi colocado a sobremesa é muito doce. Então, quando for acrescentado esta palavra antes do adjetivo, eu posso dizer que o adjetivo está no grau superlativo absoluto analítico, tá? Vamos ver os outros exemplos. O teste foi, para mim não dizer que ele foi fácil, ele foi extremamente fácil. Olha a palavrazinha que foi acrescida aqui antes do adjetivo, tá bom? Se liga, tá bom? O professor é imensamente sábio. Miguel é um menino extremamente esperto. Então, para mim não dizer que ele é somente esperto, eu posso dizer que ele é extremamente esperto. Então, essas palavras que são acrescidas antes do adjetivo, elas encontram-se no grau superlativo absoluto analítico, diferentemente do outro grau no qual a gente verá agora. Veja só, aqui nós temos agora o grau superlativo absoluto sintético. Então, eu vou sintetizar em uma palavra apenas para dizer que a qualidade ela está num grau elevado, tá bom? Então, como eu posso fazer? Grau superlativo absoluto sintético é formado de uma outra maneira. Não é acrescido de uma palavra, mas sim de um sufixo, ou seja, de uma palavrinha a mais, um pedacinho a mais em uma outra palavra, no adjetivo. Então, a forma popular é formada pelo radical do adjetivo mais o sufixo, ou seja, o pedacinho que vem depois do adjetivo. Popularmente falando, íssimo, quando eu digo, a menina é bela, eu posso dizer, no grau absoluto sintético, eu posso dizer que ela é belíssima, tá? Então, vamos ver alguns exemplos a seguir. Aqui no outro grau analítico, absoluto analítico, dizia que a sobremesa era muito doce. Já no grau absoluto sintético, a sobremesa é dulcíssima. Veja como ficou, ó. Palavra doce, que vem é um radical da palavra doce, mas acrescentando a palavra, o sufixo, aliás, íssima, tá bom? O teste foi, para mim não dizer que foi muito fácil ou extremamente fácil, eu posso dizer que o teste foi facílimo. Ó, o outro. O professor é sapientíssimo. Para mim não dizer que ele é muito sábio, imensamente sábio, eu posso colocar, sintetizar em uma palavra só. Sapientíssimo. Então, o teste foi facílimo, ou seja, extremamente fácil. Então, a população daquele país é pobríssima, para não dizer que ela é extremamente pobre, para não dizer que ela é muito pobre, eu sintetizei em uma palavra só. Pobre mais íssima, ficou a palavra pobríssima, tá bom? Nós temos outros exemplos de adjetivos no grau superlativo absoluto sintético. Vamos ver a seguir. Olha só. Exemplos de superlativos absolutos sintéticos.
Aqui eu tenho a palavra ágil, quando eu digo assim, o cidadão foi ágil, quer dizer que ele é agilíssimo ou agílimo. Então, pode ser dessas duas formas. Íssimo, acrescentado íssimo ou ílimo, dependendo do que? Do adjetivo no qual está sendo empregado, tá bom? Quando eu digo que a música é agradável, a música é agradabilíssima. Então, o clima está agradável, o clima está agradabilíssimo. Alto, altíssimo, supremo ou sumo. Tem essas três formas de especificar o adjetivo alto, tá bom? Amável, amabilíssimo, amigo, amicíssimo, ancião, ancianíssimo. Então, aqui, gente, são apenas alguns exemplos no qual eu posso estar colocando os adjetivos no grau superlativo, absoluto, sintético. Então, vamos ver agora as atividades da tarde de hoje, do dia de hoje, tá bom? Nós temos apenas duas atividades para vocês colocarem em prática o grau absoluto sintético ou absoluto analítico, tá certo? Então, complete de acordo com a legenda. Eu tenho aqui, ó, Mariana era uma menina muito esperta, então foi utilizada uma palavra muito antes do adjetivo. E aí? Muito esperta está no grau absoluto sintético ou absoluto analítico? Veja lá no iniciozinho do vídeo para vocês estarem completando aqui, tá bom? Vovó serviu um chá quentíssimo. Vamos lá colocar em prática? Será se quentíssimo é absoluto sintético ou absoluto analítico? Acertou quem colocou um absoluto sintético, tá bom? É para você colocar o grau aqui. A professora explicou muito bem a matéria. Veja só que muito bem está o quê? Está destacado e você vai colocar o quê? O grau correspondente, tá bom? O político se tornou popularíssimo. Tenho um amicíssimo de infância. Bernardo é um cão muito fiel. Então, essas frases aqui você vai apenas colocar aqui nessas lacunas, o grau correspondente. Já na atividade 2, o que está pedindo aqui a questão de número 2? A segunda atividade de hoje. Você vai completar as frases com o grau superlativo sintético, tá? Você vai sintetizar, ou seja, colocar o adjetivo, que está aqui entre parênteses, em um grau absoluto sintético. Veja só. Eu vou responder a primeira e você responde as demais, tá bom? O dia está, aí dentro do parêntese a palavra agradável, para um passeio. Ora, se é absoluto sintético, você vai utilizar esta palavra acrescentada da palavra íssimo. Então, não esqueça de fazer a leitura da frase ou a leitura da palavra para saber como foi que ficou, tá bom? Então, completando aqui. O dia está agradabilíssimo, ok? Então, o dia está agradabilíssimo para um passeio. E assim você vai fazer com as palavras antigo, confortáveis e difícil, completando as frases e não esquecer do principal, a leitura para você saber como foi que ficou, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aulinha, tá bom?